Mas o que eu peguei, assim, cara... Assim, Mais chato. É muito chato, muito. Todo mundo faz essa pergunta. E eu sempre falo que é ele, porque era ele mesmo. E qual o problema? Dentro do campo? Eu acho que eu sei quem é. Agora eu Chuta. Não, pô. Deixa ele falar. Chuta, não, vamos lá. Começa com P. Com P? Não P sei não. quem é. Não, então não é. Começa com F. Não, então pode falar. eu não Eu, sou. depois eu falo quem eu O acho. cara que eu tive mais embate, que foi o mais chato, o mais mais tudo foi o Fred, cara. É mesmo? Cara, de todos. O Fred de perturbou tua vida. Perturbou. É porque tem Tentava uma- de tudo Porque eu tava quanto ele. vendo, tem uma história dele contigo, não tem uma Tem história? várias, algumas. Tem uma história que até tu processou ele. Foi. Não deu nada, mas ele viu que comigo é diferente. Mas por que tu fez isso? Porque eu senti que ele me ofendeu. Minha honra, minha moral, meu caráter. Mas como é que foi essa ofensa? Ele te ofendeu no jogo? Ele te Não, ele falou? induziu, né, cara? É pior ainda. Porque quando tu fala, eu não gosto de você porque você é alto, tudo bem. Agora, insinuar, eu acho que essa é a maior covardia. Porque isso aqui, aquilo ali, quando, né, você tá falando pra... Você é formador de opinião. Ainda mais ele, né? Ainda mais ele. Um gênio, um craque, Craque da um grande. cara que, pô, dentro de campo, jogava muito, muita bola. Mas ele usava isso e tentou usar isso pra me prejudicar, cara. Porque assim, Fernando, sabe o que eu vejo, cara? Do outro lado, tem um profissional, seja ele quem for. Tem um chefe de família, tem um pai, entendeu? Então, assim, os jogadores, hoje em dia nem tanto, né? Acho que eles respeitam mais os árbitros e o ser humano. Antigamente, não. E ele, eu entendo que o movimento dele foi muito pessoal. Ele se sentiu ofendido. Por quê? Porque eu atropelei o que ele tinha como, pra ele, entendo eu, ali como jogador, intocável. Porque ele era o cara, Sim. né? E qualquer um que o desafiasse ou que tentasse impor a ele regra, ele não aceitava. Tu expulsou ele do jogo? Não porque ele correu da briga. Ele correu. Um Fluminense e Vasco no Maracanã. Eu apitei uma falta na intermediária. Aí ele veio puxando o meião. Aí virou-se. Lá fora eu vou meter a boca em você. Em todo programa que eu vou, que eu já fui, eu falo. Porque foi isso. Ele virou, abaixou, numa atitude desrespeitosa, não segundo a imagem dele, aquilo que ele, né, falava de boca cheia. Lá fora eu vou meter a boca em você. E eu falo isso e ele nunca me desmentiu. Então é sinal que eu tô falando a verdade. Ele baixou, puxou o meião, deu aquele miguezinho ali. Lá fora eu vou meter a boca em você, vou acabar com você. Bicho, ó. Aí ele mexeu com o índio, né? Só que com o índio mais maduro. O que eu fiz? Tava marcando ali, virei pro jogador. Espera. Fluminense e Vasco. Ele foi pra área, aí eu fui atrás. Falei, não bate. Aí, porra, foco. Aí eu fui pra dentro da área. Pipi. Aí ele tava lá no meio. Vem cá. É você que eu tô falando. Vem aqui. Aí, eu sempre esqueço o nome. Tinha um jogador do Fluminense que jogava com a 5. Que veio até do América Mineiro, salvo engano. Eu esqueci o nome dele. Ele veio na frente e falei, sai, senão é você que vai ser expulso. Ele, falei, paga pra ver. E eles sabiam que se eu falasse, eu ia fazer, irmão. Eu não tinha medo, não. Tu já tinha expulsado 5 no Pô, Flamengo? já tinha tirado 5 no Flamengo e Vasco, então eu me respeito. Falei, sai. Aí, falei, sai que não é contigo. Aí o Frederico veio. Aí eu meti a mão no amarelo. Eu falo isso em todo programa que eu... Botei no bolso. Não botei a mão na boquinha. Botei a mão pra trás e falei, repete se você tem coragem. O que você falou lá. Que vai falar mal de mim. Repete. Aí ele... Falou? Foi expulso? Não. Aí passou. Foi Flamengo, Vasco Fluminense. O Vasco ganhou um gol de pênalti. Aos 38 do segundo tempo. Do zagueiro que jogava muito habilidoso. Você vai lembrar. Eu esqueci o nome dele. Um branquinho, tinha um cabelo escorridinho. Foi pro Palmeiras. Que era o capitão do Vasco na época. Zagueiro, branquinho. Que foi pro Palmeiras. O Luan. Foi esse jogo aí, puxaram a camisa. Sensacional. Muito, sujeito homem. Moleque Sujeito homem dentro de campo. Jogador, sujeito firme. Tá no México. Isso.
Eu lembro que ele foi pro Palmeiras e ficou no Palmeiras um bom Não, tempo, né? Ad Direto eterno, ele ganhou todos os títulos da Libertadores que o Palmeiras Isso. venceu. Ele estava presente no elenco, pelo menos. Isso. E nesse lance teve no primeiro tempo o Gilberto, que jogava no Vasco. No primeiro tempo ele entrou na diagonal, assim, uns 43 do segundo tempo, com assistente 2. Ele entrou na diagonal, aí o goleiro do Vasco veio e deu aquele abafa. Aí ele tropeçou, caiu. Eu não vi como pênalti, sabe? Eu vi como uma disputa que teve toque bola e toque mão no pé dele, do Gilberto. Ele caiu. Aí eu dei tiro de meta. Aí o Fred, eu olhei assim de lá, ele já veio achando que eu ia dar pênalti, né? Porque o Vasco tinha perdido o campeonato no ano anterior pro Flamengo num lance polêmico. Então a pressão tava grande. Então, assim, tá na conta desse ladrão. Só, irmão, que eu sempre fui independente. Eu apitava aquilo que eu entendia que era. Não tava nem aí pra imprensa, pra presidente. Eu fiquei 3 meses sem apitar. Porque o cara falou, tu tá muito arrogante. Eu falei, não. Me expulsa, rua. Aí o cara foi chorar com o presidente, aí chegou, né? Você tá muito nervosinho, calma aí. Tô te ouvindo, mas tô procurando uma foto nossa aqui daquele lance. Pode Tá, continuar, aí- eu tô te ouvindo. Aí, voltando ao lance, né, desse Flamengo. Aí o Fred, eu chamei, falei, ele não repetiu, porque eu ia tirar, irmão. Fui pra dentro, falei, sou eu ou você? Tu vai ver quem sou eu, irmão, hoje. Ele não repetiu, saiu. Aí passou o campeonato rolou, foi Vasco, Fluminense, Flamengo e Fluminense, eu acho que foi. Eu tô em casa, vendo o jogo, naturalmente. Acaba o jogo, aí o Fluminense acho que perdeu. Aí ele, semana que vem. Aí foram entrevistar, só falta semana que vem botar o índio pra apitar. Induziu, né? Eu falei, tá bom. E engraçado, né? O futebol é fogo. A federação me escalou no jogo do Fluminense. Não foi no que ele falou, mas me escalou. Fluminense e Barra Mansa em Macaé. Eu, memória. Achei a foto. Achou? Vou mandar pro Patrick, vou botar aí. Patrick, coloca aí depois. Aí eu fui apitar. Antes disso tudo, eu fui apitar. Depois dessa frase dele, fantástica, eu fui apitar Fluminense e Barra Mansa em Macaé, porque o Barra Mansa não tinha campo e não podia jogar no Volta Redonda, e foi jogar lá em Macaé. Bicho, assim, no segundo tempo, Fred entra em impedimento, o assistente, ele chutou. O que eu entendi? Ele estava impedido. Vai vendo como é que são as coisas. Ali dentro acontece tudo, né? E tudo acho que tem que ser dito. Claro. Por quê? Eu não devia nada, ninguém nem devo, irmão. O que eu conquistei foi lá dentro. Aí ele saiu, chutou longe. Depois que eu apitei. Eu olhei pro assistente no rádio. Ele viu, aí o assistente parceirão, Índio, ele viu eu dar o impedimento, teve o time, você apitou e ele chutou. Sou garoto, né? Eu Achei trabalhei estranho. em equipe, né? E eu falava, quando eu tinha dúvida, quando eu não tinha, batia no peito e ia comigo, irmão. Era a minha convicção. Quando eu Boa. tinha, eu ia com todo mundo. Boa. Quando eu tinha a minha, irmão, e eu falava, rapaziada, não vou desmerecer ninguém, não vou passar por cima de ninguém, mas quando eu tiver a minha convicção, e se der ruim, fui eu. Beleza? Não fiquem chateados, porque se tiver que pagar a conta, eu assumo que sou eu. E teve alguns lances que eu errei, que eles Te avisaram? me avisaram, eu fui na minha convicção, errei e assumi, e agradeci. Obrigado, irmão. Porque eu vejo que o árbitro tem que ter esse perfil, sabe? Sim. Você que é o comandante daquilo, não é ser autoritário, mas ter autoridade. E aí ele foi e chutou. Aí eu, estranho, mandei no rádio. Parceiro, ele viu, Índio, algo estranho. Um assistente rodado. Daqui a pouco ele, de novo, chuta. Aí o cara mandou. Aí foi a senha. Índio, antes dele chutar, ele sabia que estava impedido porque ele ficou o tempo todo me olhando. Assistente rodado, percebeu isso. Falei, tá bom. Aí na terceira, de novo, ele, pra longe. Eu apitei o impedimento, fui na direção dele, Fluminense e Barra Mansa em Macaé. Fui na direção dele, quando eu cheguei bem perto, ele já, tipo assim, ele vai me amarelar. Aí eu, hoje não, daqui pra lá. Só isso. Aí, fomos pro vestiário.
Aí o assistente falou, Índio, tinha alguma coisa, vamos descobrir agora. Falei, descobre quantos cartões ele tem, no vestiário. Aí o cara foi, caraca, ele tinha 2. Se eu aplico, me prejudicou no Vasco Fluminense, me prejudicou aqui, esse cara não presta, isso veio mandado pra me tirar do outro jogo. Então, assim, o futebol ali dentro tem essas particularidades.